essa oportunidade, ao mesmo tempo essa responsabilidade. Eu quero que você não se sinta provocado quando a palavra pegar alguma coisa na sua vida. Ele vai achar que alguém falou alguma coisa para mim. Eu não tenho tempo para conversar com ninguém sobre nada de detalhes, especialmente na ministração. Eu procuro trabalhar com a palavra do Senhor para que ela venha penetrar no meu coração, ser muito de cura, penetrar nos nossos corações. Mas, amado, nos é dada a difícil tarefa de aqui, agora, ser pai, ser mãe, ser instrumento de Deus, ser porta-voz, ser um microfone do Senhor. Nos é dada a difícil tarefa de transmitir para você um assunto financeiro, um assunto emocional, um assunto sexual, um assunto moral, um assunto social, um assunto espiritual. Então a gente tem que trabalhar, curar. Se o pai não cura em casa, se a mãe não cura, se o marido não fala, se a mulher fala, nós vamos falar. Nós vamos falar, e vai ter cura, vai ter libertação de casamentos, de vidas. E, irmãos, é aquele que não é dito pela oportunidade que alguém poderia dizer, mas não pode, porque alguém não ouve. Deus vai nos usar para atingir alguns pontos. E eu quero que você abra o seu coração. Nós não vamos andar conforme a liturgia, conforme manda um figurino. Nós vamos atingir alguns pontos. Se você é respondão, você vai ser curado em nome de Jesus. Amém. Se você é respondão, é truco em casa, você vai ser sarado no nome de Jesus. Porque o Senhor sara e sara pela igreja, sara e sara pela palavra. Irmãos, e hoje o Senhor vai falar algo tão gostoso conosco. Eu já fui tão abençoado no texto, olha, quando eu li o Salmo número 1. Todos acharam? Amém. Diz a palavra: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como é bom andar no caminho do conselho do ímpio, como é bom para o ímpio, como ele se sente bem, como ele se realiza, como alguma coisa dentro dele se satisfaz. Eu não sei se a fama, eu não sei se o sucesso, eu não sei se bens, eu não sei se um belo casamento, eu não sei se algo de grandes plumas e paetês satisfaz o ímpio, mas diz que é muito bom andar no conselho dos ímpios para eles. O ímpio anda nesse conselho e gosta, ele se satisfaz. Por que eu digo que é bom para ele? Porque ele morre nesse conselho. Você vê que ele fica jovem, ele fica meia-idade, daqui a pouco ele está idoso. O ímpio morre, ele morre num funeral sem gosto, ele morre num funeral sem graça. Você pergunta: o que esse cara tinha? Ele tinha um monte de tijolo para administrar, tem escritura para tudo que é lado de cidade, mas ele morre num funeral sem gosto, sem graça, sem presença de Deus. O ímpio, ele parece que ele gosta de viver numa coisa chamada de nada por Deus, mas uma coisa chamada de tudo pelos homens. Porque os homens andam atrás dessas coisas, e os homens andam matando por essas coisas, pelos bens, pela cobiça, pela beleza, e os homens andam fazendo as maiores balbúrdias em favor da beleza, em favor do belo, em favor de estar malhado, estar bonito, e o ímpio anda nesse conselho. Mas diz o texto que feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Irmãos, roda dos escarnecedores é uma coisa que tem atingido demais as pessoas, é uma coisa muito antiga, é uma coisa que funciona na mão do capeta. Por exemplo, não adianta meter o pau na nossa presidente da República, não adianta meter o pau na assessoria de determinado partido que está aí agora na situação. Não adianta a gente, irmãos, você vê que 20 anos atrás a coisa era de um jeito, há 30 anos era de outro jeito, há 40 anos, irmãos, não adianta você ver que o homem ele anda de pecado em pecado, ele anda no caminho do ímpio. Não adianta a gente escolher 2, 3 pessoas e ficar descarregando as nossas neuroses. Irmãos, a gente está descarregando neurose em pessoas, estamos descarregando as nossas neuroses em objetos, em pessoas, em poeira.
E a palavra fala que o ímpio tem um caminho. O caminho do ímpio é coisa antiga. Irmão, Israel tem problemas políticos, tem problemas sociais. Israel, desde que se conheceu por nação, já começou os problemas de Israel. Já começaram jogando José numa cova. Já começaram os irmãos se reunir. Olha, irmãos, vamos todo mundo dar a mãozinha, vamos. A maioria que vota isso, a maioria ganhou. Jogaram José numa cova. Diga, José. Caiu no buraco. Irmãos, e é difícil você avaliar essas coisas. Porque hoje em dia, a maioria está falando, a maioria é isso, a maioria é aquilo, a maioria vai ali, a maioria vai ali. Mas o sangue de Jesus tem todo o poder. Amém? Amém. Deus quer te livrar dessa conversa da maioria, dessa coisa de um monte de gente falou, um monte de gente está indo, um monte de gente fez, você viu, um monte de gente foi lá, um monte de gente. Irmãos, nós estamos movidos por um monte de gente está ouvindo, um monte de gente assistiu, um monte de gente foi lá, comeu, se alimentou, provou, lá um monte de gente. Irmãos, a gente está perdendo grandes oportunidades, grandes vitórias de Deus para nós, porque a gente está ainda num monte de gente. E o texto fala no Salmo 1 que é bem-aventurado e feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Por isso, quando você vê essa roda dos escarnecedores, que o inimigo muitas vezes monta as pessoas em cima de 2, 3 figuras. Irmãos, isso é tão ridículo espiritualmente. Isso é tão ridículo. E Satanás fica rindo da nação, rindo da gente. E a gente perdendo o nosso tempo, perdendo a nossa saúde, o nosso vigor e se detendo em pessoas. Irmãos, as pessoas vão passar, mas o nosso Deus permanece para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu lembro que quando meu pai deu entrada no meu carro, ele comprou, deu entrada e me deu um carnê para me pagar. Eu lembro que uma vez eu arrumei 9, não sei se eram 9 cruzeiros, 9 reais, não sei o que era na época, há pouco tempo atrás, né? E eu lembro que eu parei numa bomba de gasolina, só tinha 9, mas parou um carro do meu lado que falou assim, enche, e de gasolina azul, naquele tempo tinha gasolina azul. Aí eu olhei aquilo, era quase 30 litros, eu não sei. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, enche de gasolina azul. Eu falei, põe 9. Põe da gasolina que tem criolina misturada. Daquelas que você tinha que pôr, aquelas coisas de mata barata, sabe aquele nome daquela coisinha branca? Naftalina. Uns amigos meus me ensinaram isso, põe naftalina com água aqui, anda rapaz, que fica louco. Quase que quebrou meu motor no meio lá. E aí eu lembro, irmãos, eu punha naftalina pela de areia, valia tudo. Para andar, irmãos, valia tudo, né? Naquela época, estava animado para fazer o carro andar, mas... E aí aconteceu que ele encheu de tanto a gasolina. Eu falei, nossa, olha aí, meus irmãos, desde aquele tempo a gasolina é cara. E tem um pessoal apavorado com a gasolina, irmãos. Eu tenho que falar essas palavras aqui. Olha, a gasolina não vai te faltar. Glória a Deus! Amado, vamos mergulhar nesse combustível aqui. Amém? Mas não tem problema, irmãos. Vamos seguir para frente. Amém? Olha, eu estava lá na gasolina azul, olha onde nós vamos parar. Irmão, eu tinha um carro, tinha um carnezinho, consegui pagar em dia, mas não tinha combustível para andar. E eu topava tudo, sabia? Eu falava assim, olha, põe naftalina com... Eu falava, será que ele está falando sério, né? Detergente, né? É bom, né? Mas acho que não é uma boa ideia. Irmãos, e eu lembro que essa coisa dos ímpios, esse conselho, essa coisa, ela vem desde que eu aceitei Jesus. Desde que eu aceitei Jesus, nada mudou. As coisas, irmãos, estão estranhas, estão engraçadas, as pessoas estão neurotizadas, as pessoas estão entrando num caminho de medo, um caminho escuro. Irmãos, e parece que nada mudou, as coisas estão... e você vê que o nosso Deus permanece para sempre. Irmão, você já pensou em usar um momento tão precioso como este, que eu posso curar a tua alma, tocar em pontos importantes?
Você já pensou se eu usar isso aqui para brincar de falar de oferta? Para brincar de falar de placa de igreja? Para brincar de falar que esse ministério vai fazer isso, vai fazer aquilo? Você já pensou se eu ficar usando esse tempo que eu devo respeito à sua vida? Irmão, não se coloque à mercê do tipo de ministração desse tipo aí. Você vai responder por isso. O teu tempo que você tem é precioso. Não deixa a mercê de um assunto alheio. Você não pode, o Senhor vai cobrar o teu tempo para falar assim, filho, por que você está expondo os seus ouvidos a esse tipo de coisa? Eu te dei livre-arbítrio, mas eu te dei o meu espírito, o espírito de sabedoria. Então você tem que tomar cuidado. O conselho dos ímpios. Bem-aventurado para o que não anda segundo o conselho dos. Você já viu alguma novela proclamar a união do casal? Proclamar a unidade da família? Dificilmente, né? Existem alguns trechos que às vezes você ouviu lá no passado, novela antiga, mas você vê hoje em dia, irmãos, hoje em dia está acontecendo as maiores balbúrdias. Irmãos, o diabo está atacando a família. E Satanás, ele viu que funciona. Ele está atacando os casamentos. E o diabo viu que funciona. As pessoas que estão solteiras estão procurando um bom casamento. Uma pessoa linda para casar, uma linda para casar. Quando você casar, você vai ver o que vai rolar na mente de vocês, a nível espiritual. Você vai ver o nível de ataque que recebe um matrimônio honesto. Mas pastor, mas e aí? Aí é o seguinte, amado, o inimigo ele proclamou, irmãos, Deus mostrou o inferno reunido, dizendo assim, vamos acabar com a instituição chamada família. Nós temos que acabar com esse negócio de família. Nós temos que acabar. O inimigo falando isso. No Salmo número 1 está nos ensinando uma palavra gloriosa que diz, bem-aventurado é o varão, diga, feliz. É o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho do ímpio é para separar, é para alargar, é para quebrar. O conselho do ímpio é para bater em retirada. É mais fácil. Não deu certo um da esquerda, vai para a direita. Não deu certo um altinho, vai para baixo. O conselho do ímpio, ele dá um atalho generoso. O conselho de Deus, ele nos ensina um caminho árduo. Um caminho onde a gente tem que pagar um preço. Em nome do respeito, em nome do compromisso, em nome da palavra, nós temos que tomar cuidado. Irmãos, antigamente, para um pastor pregar a palavra, ele tinha que ser casado, marido de uma mulher com a palavra em cima. Hoje, ele já passou por 4 casamentos, e já tem gente na igreja dele que está no 7º, no 8º, já tem gente que não é mais casado mais, porque ele já está autorizando isso na vida pessoal dele. E está ficando normal isso aí. Está ficando normal porque as pessoas estão querendo esse tipo de coisa. A gente não quer ser tão afogado assim, ser tão oprimido pela verdade assim. Irmãos, a verdade não oprime, a verdade liberta. Quem oprime é o nosso engano, é os nossos desvios, é os nossos atalhos. Conselho do ímpio. Bem-aventurado é o varão então que não anda segundo esse conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando alguém estiver escarnecendo do governo, da nação, de pessoa, irmão, não senta numa roda dessa não participa não. Guarda a sua saúde, guarda a sua fé, guarda a sua alegria. Não participa, não tem essa facilidade, não tem essa disponibilidade. Faça as pessoas sentir que você não está disponível para isso. Porque, irmãos, às vezes a gente faz alguém perceber que nós estamos disponíveis para alguns comentários. Quando alguém perceber que você não está disponível para se assentar na roda de escarnecer alguma coisa,
a pessoa não vai chegar com escarnecimento junto a você. Pastor, por que eu tenho facilidade das pessoas chegarem a mim e porque você está dando uma disponibilidade para eles no campo espiritual. Você tem que fechar essa guarda. No momento que alguém vê que você não está mais aberto para responder pergunta besta, vão parar de fazer pergunta idiota para você. Mas quando alguém percebe que a gente está aberto, nós respondemos como que perguntinha, eu falo, irmão, chega cada pergunta para a gente. De onde é a matrícula, de onde é a tua carteira? Irmão, vai escovar os dentes. Querido, não permita, não autorize algumas pessoas com o seu procedimento a chegar e falar, escuta, você cala a boca. Irmão, ponha limite na sua amizade comigo, ponha limite. Não invade não. Não invade não. Saia. Não deixa invadir, porque eles invadem. Irmãos, o mundo está problematizado. E Satanás está aproveitando essa neurose. Está instalando alguns costumes. Nós estamos mexendo no comportamento das pessoas. Amém? Permita, Senhor. Amém. Senhor, liberta em nome de Jesus. Permita, Senhor. Você sai para comer um lanche com alguém, a pessoa vira para você na tua cara e fala, quanto você ganha? Você deve falar assim, não é da tua conta. Está linguagudo demais. Era meu amigo da igreja, agora está linguão. Eu não te autorizei. Irmão, nós nunca vamos falar uma coisa dessa. Claro que não, você está comendo um lanche, chega num momento alegre, pastor, está nervoso. Não estou não. Querido, a gente tem que segurar alguns limites. Alguém vai chegar em você com algumas questões, se você autorizar com os olhos. Antigamente as pessoas faziam cada pergunta para mim, irmãos. Hoje não fazem mais, por que será? Glória a Deus. Aleluia. Eu continuo pregando a mesma palavra, continuo a mesma pessoa, continuo com o mesmo ouvido, com a mesma cara de bobo. Mas a pessoa, para fazer uma perguntinha para mim, ela pensa 3 vezes porque a resposta vai ser clássica. Glória a Deus. E a pessoa sabe disso. Agora, tanto fazendo bobeira com você, você está autorizando por quê? Estão percebendo que você está aberto, você não está mais aberto. Aleluia. Pode fechar essa retaguarda aí, o sangue do Cordeiro. Amém. Está fechando os teus muros. Deus está levantando os teus muros, colocando graça, colocando alegria, colocando saúde. Os seus muros é lugar saudável. Aleluia. Bem-aventurado então é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho do ímpio manda forçar a barra. O conselho de Deus manda orar e se aquietar. O conselho do ímpio vem para nós e fala assim, vai fundo, você não tem que ter medo de nada, Deus está com você. O conselho de Deus vem para Neemias e fala assim, eu, Neemias, estou com medo da história, estou amedrontado. O conselho de Deus mete medo na gente, para a gente ser prudente. O conselho do ímpio é um conselho tolo. Ele vem e fala assim, você não tem medo de nada, você não deve nada para ninguém. Vai para cima e vai lá encarar. E o cara se arrebenta. O conselho do ímpio é um conselho ausente de sabedoria, totalmente desprovido de sabedoria. Mas o conselho de Deus é um conselho sábio. Glória a Deus. É um conselho que às vezes te deixa você com a mão suando, mas ele te livra. O conselho de Deus desceu no coração da minha mãe. Depois que ela casou, meu pai começou a chegar butinado em casa. Sabe o que é butinado, irmãos? Aquele negocinho de loirinha suada que fala que é bonito. Meu pai começou a tomar uns loira suada, agora de calão. Ele trabalhava, sempre foi um trabalhador, muito carinho por ele, um bom pai.
Mas tinha esse detalhe na vida dele. O conselho de Deus desceu no coração da minha mãe. Toda a família falou assim: larga, separa, chuta. Você vive ser um cão desse. Sabe aquela conversa? O conselho de Deus desceu no coração da minha mãe e ela falou assim: vou ficar quieta para ver o que Deus vai fazer. Deus libertou meu pai. Levou 30 anos. Não é 3 dias. Não é em 2016. Mas tem crente esperando setembro de 2015. É outubro, Senhor. Eu falei. Senhor, eu dobrei o joelho. Eu dei até uma oferta lá, não sei aonde. E falaram que tinha que marcar a data. Meu irmão, minha mãe esperou 30 anos e conseguiu. Tem crente hoje fazendo uma coisa pecaminosa com o seu dízimo, com a sua oferta, e em nome de alguma coisa de bem, que aqui está errado, a pessoa está propondo um negócio para Deus, que Deus, como se Deus fosse se vender. Ai, meu Deus do céu.